Hoje nós vamos iniciar as histórias de Jesus. O nosso livro base será Vivendo com Jesus, de Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Dizemos o nosso livro base porque Amélia Rodrigues tem uma publicação vasta de histórias de Jesus, mas esse livro vai servir de roteiro. Nós vamos fazer os comentários da vida de Jesus, com base no livro que nós falamos, mas iluminados pelos conhecimentos da doutrina espírita, que o próprio Allan Kardec dizia que era a chave para que nós possamos entender melhor as lições que a Bíblia nos traz, interpretar melhor as lições trazidas pela Bíblia, principalmente no que se refere ao Novo Testamento e às máximas morais do Cristo. Por que começar por João? É a pergunta. Simplesmente porque foi aquele que anunciou Jesus e ele tem uma grande importância. E aí nós esclarecemos que, embora estejamos comentando a luz da doutrina espírita, a nossa leitura é simbólica, porque é a linha de conhecimento que nós adentramos, que nós resolvemos estudar um pouco mais. Eu não faço exegese, eu não vou fazer uma hermenêutica, porque às vezes as pessoas vão dizer assim, mas isso não tem na Bíblia. Mas a gente, pegando também Haroldo Dutra, ele nos mostra que existem vários níveis de interpretação. Ele coloca 4 níveis de interpretação possíveis. É o direto, que todo mundo lê, que diz que a própria Bíblia já nos alerta que é a letra que mata, mas ele diz que a gente pode adentrar pelas simbologias, que é o que a gente pretende um pouco essa noite, as alegorias e os segredos, que é aquela parte mais profunda, que realmente só quem tem um domínio maior da cultura hebraica vai fazer. Então, a nossa linha de raciocínio é através dos ensinamentos da doutrina, mas adentrando pelo simbolismo. Dito isso, a gente começaria pela genealogia de João Batista. Por quê? Porque as palavras têm uma importância muito grande, elas não são colocadas aleatoriamente, no contexto bíblico, que é de onde provém a história de João Batista. Então, ele é filho de 2 pessoas, Ele é filho de um sacerdote, ele vem de uma linhagem sacerdotal. Ele é filho de Zacarias e de Isabel. E a missão dele já era prevista desde o Antigo Testamento, lá em Malaquias, que é o último dos livros da Bíblia. É aquele momento tão comentado em que os profetas se calam. De Malaquias até a vinda de Jesus e João Batista são 430 anos. Os profetas se calaram e o povo todo ansiava por um novo profeta, ansiava, porque era uma tradição do povo, as profecias, os profetas que guiassem o povo, que dessem orientações. Então, durante esses 400 anos, houve um grande silêncio. Mas no último livro, que é o livro de Malaquias, ele vai profetizar e vai falar aquela famosa frase assim: vejam, eu vos enviarei o profeta Elias. Em Malaquias capítulo 4, versículo 5, ele diz que vai enviar o profeta Elias. E aí a gente tem a passagem no Novo Testamento que diz que Elias é João Batista. Aliás, João Batista é o Elias que há de vir. E ele já veio e vocês não o reconheceram. Então, Malaquias, o último dos profetas, é um profeta menor, mas era o último dos profetas, ele já anuncia a vinda do Batista para endireitar as veredas do Senhor. Então, ele já tinha uma previsão quanto à missão dele. E ele nasce filho de Zacarias e Isabel, como nós dissemos. Qual a importância que isso tem?
A importância que isso tem é o retorno que a gente vai fazer aí ao simbolismo das palavras que a gente falou lá no início. Zacarias significava Yahvé se lembra. E Isabel, o significado do nome Isabel é com quem Deus fez um pacto. Aí, qual a importância disso? Zacarias era aquele sacerdote que era fiel às tradições, mas era um homem reto, era um homem íntegro. Um sacerdote que ele tinha conhecimento da lei, mas também era um seguidor da lei. Era um homem justo, honesto, era um seguidor da lei. E Isabel, que era com quem Deus fez um pacto, ou tem outro significado que é adoradora de Deus, era aquela pessoa que já seguia as leis de Deus através do sentimento, da intuição, da amorosidade. Aí a gente vê que o casamento de Isabel e Zacarias não é um casamento aleatório, mas simbolizava também o que a doutrina fala pra gente, que a gente tem que evoluir o intelecto, a razão e o sentimento. Esse casamento representa a união da razão com o sentimento, Zacarias e Isabel. Somente quando o ser humano une a razão e o sentimento é que ele é capaz de dar aquela evoluída que a gente chama um salto, né? Ou atualmente um salto quântico, mas na verdade a natureza não dá saltos, ou algumas religiões chamam de iluminação. Mas mesmo quando você tem um intelecto muito desenvolvido, que é representado por Zacarias, e que você não deixa a intuição, representada por Isabel, iluminar esse intelecto, você não dá frutos. E aí a gente vê a Bíblia falando assim, e eles eram idosos e não tinham filhos. Eles podiam ser idosos em idade mesmo, né? Idade cronológica. Mas a gente pode fazer uma ligação com os ensinamentos da doutrina espírita, que é idosos na vida espiritual, eram espíritos que já tinham maturidade, mas eles ainda não deram frutos. O que era preciso para dar frutos? Justamente deixar que esse intelecto tão desenvolvido fosse iluminado à luz da razão, porque a nossa tendência, como diz a doutrina também, que hoje nós estamos muito desenvolvidos intelectualmente, nós estamos desenvolvidos em tecnologia, mas nós ainda não deixamos a parte do sentimento, da amorosidade, iluminar esse intelecto. E assim era Zacarias. Não diz assim, Isabel era estéril. Era estéril porque a intuição não conseguia iluminar a razão para que desse um fruto. E quem é este fruto, afinal? É o João. O João é o fruto do casamento de Isabel e Zacarias. É o fruto de si mesmo, o ser humano, quando ele se permite ser iluminado pela intuição superior, a intuição divina. Ele deixa esse intelecto, que é o momento que estamos passando hoje, esse momento em que já temos a inteligência suficiente, já temos a tecnologia advinda dessa inteligência, do intelecto, mas nós ainda não estamos nos permitindo deixar o sentimento superior iluminar esta razão para que realmente sigamos em frente, para que demos frutos legítimos, frutos advindos desse intelecto e dessa razão. Mas esse fruto era o João. Mas e precisou acontecer alguma coisa para que o João viesse. Não é? Se eles já eram maturados pelo tempo, eram espíritos que já tinham a razão, já tinham a intuição. E por que eles não conseguiam dar frutos? Era um casal estéril. E aí a gente vê um terceiro elemento aí que vai aparecer. Quem é? É o anjo, que a gente sabe que é o arcanjo, né? Um arcanjo Gabriel, que já é de uma hierarquia superior e que, quando a gente pega o céu e o inferno,
Allan Kardec nos esclarece que o arcanjo é um nível apenas abaixo dos seres crísticos. Então, Gabriel vem, anuncia, ele dá, é aquele momento em que o ser humano, já com a razão desenvolvida, precisa se calar, que é o que acontece com Zacarias. Zacarias, depois que fala com o anjo, ou seja, tem aquela intuição superior, ele precisa de quantos meses para que nasça o João? 9 meses. Esses 9 meses é o nascimento, sim, para o parto de João, mas também é o tempo, representa o tempo de maturação, né, de introspecção de Zacarias, para que nasça o que a doutrina espírita chama de um homem novo. Zacarias fica em casa e fica calado. Ele fica calado para que ele possa realmente refletir, não só na trajetória intelectual, mas naquela informação nova que foi agregada, não é? Que é o despertar desse sentimento, dessa intuição que vai se unir com a razão para que nasça o João Batista. Mas essa a história do Zacarias, da Isabel, nos traz uma outra mensagem, que é a importância da família e de uma família equilibrada. Lá no Eze, no capítulo 7, item 13, ele fala primeiro da missão do homem inteligente na Terra, é somente um subsídio para eu não esquecer. Quando a gente fala da missão do Batista, quem quiser aprofundar mais pode acessar o capítulo 7, item 13, que fala a missão do homem inteligente na Terra. Homem inteligente, né? Aquele que já está iluminado como pretende-se, como um Zacarias pretendia. Então, a questão da família também é muito importante, como eu vinha falando, de Zacarias e Isabel. Porque lá no Êxodo 14, no capítulo Honrai vosso pai e vossa mãe, tem um trechinho que fala os 5 a 7, parentesco corporal e parentesco espiritual, para a gente entender melhor essa questão de como é importante o núcleo familiar e como é importante o equilíbrio desse núcleo familiar para aquela geração que chega. Então, não só tem a lição do equilíbrio dessa dualidade humana, mas um equilíbrio normal no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos mostra a importância da família. No Livro dos Espíritos, também na parte que fala da lei de sociedade, ele vai mostrar não só a sociedade exterior, mas a sociedade primeira, que é a família. Então, como é importante. Então, a gente vai vendo que tem várias lições agregadas ao nascimento de João, à missão de João, não é? Ao desenvolvimento disso. Então, dando sequência, nasce o João, né? Nasce o João, que tem todo esse simbolismo, mas também tem o João mesmo. Porque nós temos muitos personagens que eles são, sim, individualidades, mas eles são arquétipos. Arquétipos no sentido geral. Não vamos adentrar aí arquétipo psicologia ou arquétipo na teoria de Gilbert Rand ou qualquer outro, mas naquele sentido geral, daquele que é um protótipo, um modelo, né? Um modelo para ser seguido. Então, o Zacarias vai ser o arquétipo desse ser humano que já tem a razão desenvolvida, a Isabel é o arquétipo daquela pessoa que já tem intuição, né? Já tem essa ligação e já tem essa obediência que o Evangelho segundo o Espiritismo também nos diz, que é o consentimento do coração. E o João é um arquétipo não só da nossa individualidade, quando a gente chega num grau máximo que pode existir aqui na Terra, e isso é confirmado por Jesus, quando ele diz, na Terra, dentre os filhos de mulher, João é o maior. O próprio Jesus confirma a superioridade moral e intelectual do João Batista. Ele chegou num nível, naquela época, ele era o ser humano mais evoluído da Terra.
Porque filhos de mulher são aqueles que precisam ainda do processo reencarnatório para evoluir. Então, na Terra, naquela época, João era o ser mais perfeito que existia na Terra. Então, ele vai ser um arquétipo também do que a gente pode alcançar aqui na Terra, mas ele vai ser um arquétipo também de um povo. Quando um povo já alcançou o que podia e que ele precisa crescer, precisa evoluir e não tem mais condições, e é preciso que venha, né, aquele que havia de vir, como diz a Bíblia, que precisa de uma iluminação, precisa de uma ajuda espiritual, ajuda de um guia, né, como a gente tem visto vários períodos da história, que é enviado um Buda, né, um Buda Siddhartha, que é o mais conhecido, que é enviado um Mahatma Gandhi para auxiliar aquele povo que estava naquele momento de sofrimento na Índia, que é enviado uma irmã Dulce para auxiliar a um povo, né, mais restrito, mais o povo da Bahia, mas que acaba ampliando o exemplo dela para o mundo, né, porque a gente não pode... A gente não consegue, os seres evoluídos não conseguem, não pode a gente. Não consegue colocar, né, a candeia embaixo do alqueire, porque a sua luz brilha e eles nem querem colocar. E mesmo quando querem, não conseguem, porque as suas obras se fazem luz. Então ele vai ser esse arquétipo daquele ser que já atingiu a capacidade, ou daquele povo que era o povo hebreu. Ele era representante daquele povo hebreu que já chegou já havia chegado uma maturidade tal que precisava de uma nova lei para que eles dessem continuidade à sua evolução espiritual, que eles mudassem o ponto de vista deles. E aí a gente vê Amélia Rodrigues dizendo que desde quando era criança, João sentia ser portador de algo extraordinário. Ele tinha uma intuição interior, né? Algo dentro dele, que a gente sabe que a doutrina espírita chama de consciência, né? Onde está a consciência humana, né? Aliás, onde estão as leis divinas, perdão, está na nossa consciência. Então, a consciência dele já apontava para a missão dele. Desde criança, ele sentia que era diferente e que tinha algo especial para realizar. Ela nos fala assim. E aí, ele diz que a sua infância transcorrera entre flores do campo e os deveres do lar. Novamente a gente vê o equilíbrio do João. As flores do campo vão representar a beleza, né? O encantamento com a natureza, a sensibilidade, o sentimento desenvolvido. E as tarefas do lar vêm representar novamente a responsabilidade de João com as coisas da terra, já que ele estava encarnado, a razão iluminada para entender que ele devia desenvolver os deveres da terra mesmo, da matéria. Já que ele estava encarnado, ele tinha que ajudar os pais, ele tinha que seguir a lei, e portanto ele tinha que aprender um ofício, e ele fazia isso com prazer, dividia o seu tempo entre a razão e o sentimento, já que tinha conseguido já equilibrar na medida do possível, porque a gente sabe que o nosso desenvolvimento espiritual é na medida do possível daquele orbe que a gente está habitando. Mas ele se fascinava com as narrativas de Elias e de Isaías, as narrativas que ele mesmo tinha deixado, e de Elias, que fazia as previsões também. Elias é que disse que a frase que é repetida inclusive por João e por Marcos, que a gente repete muito: vós que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então ele se encantava muito com essa frase de Isaías e com as passagens dele mesmo, de Elias, né? E aí ela fala que o João chega aquele momento que ele compreende. Antes, quando ele era criança, ele tinha sempre aquela vozinha interior dizendo, né, chamando ele para aquela missão que ele nem sabia o que era. Mas aí chega um momento que ele entende que a missão dele era
aliás, que ele era aquele que Isaías profetizava. E aí a gente podia pensar assim: eu estou muito orgulhoso, né? Eu sou a pessoa que Isaías anunciava, nós outros. Não. Quando ele compreende isso, é aquele tempo que ele vai para o deserto, porque ele precisa de introspecção, ele precisa do fortalecimento, ele precisa, como ela diz aqui, de viver frugalmente, porque ele procurava vencer o impositivo do corpo, que é o que o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, no item 14, ele fala do desprendimento dos bens terrenos. Né? Quando o capítulo 16, você não pode servir a Deus nem a Mamon. Ele vai nos mostrar a importância do desprendimento terreno. E aí ele foi praticar justamente isso, o desprendimento dos bens terrenos, ou da matéria mesmo em si. E aí a gente lembra uma passagem também muito famosa de Gandhi, que é a senhora vai até ele e pede para ele ensinar o filho dela a parar de comer carne, porque ele ainda comia carne, e isso é uma preocupação, né, para alguns devotos da Índia. E aí ele pede para esperar um mês e voltar, né, depois de um mês, para falar com ele. Ela não entende muito bem, não, mas, né, uma pessoa da envergadura espiritual de Gandhi, ela obedece. Um mês depois ele conversa com ela. E aí, é claro, curiosidade, né? Eu também teria essa curiosidade, perguntar por que ele pediu para esperar um mês. Ele disse: há um mês atrás eu também comia carne. Mas é a responsabilidade de uma pessoa que já tem uma consciência maior, né? É a mesma do João. Embora ele tivesse essa consciência, ele sabe da necessidade do fortalecimento. Ele sabe que ele tem que passar pela experiência para que não dê lições vazias, para que não tenha um discurso vazio quando ele for realmente anunciar Jesus. Ele sabia o tamanho da responsabilidade dele e ansiava por conhecer Jesus, né? O Messias. E eis a grande surpresa. Está João cumprindo a sua missão e batizando no Rio Jordão, imergindo as pessoas através do batismo. E ele reconhece o Messias. Imagina, nós reconheceríamos um Messias? Alguém vem de longe, você simplesmente olha e você sente que é ele. Não há dúvida. Então é preciso que seja alguém que tenha uma espiritualidade, uma sensibilidade muito grande para olhar e entender que dentre aquele também ele vinha com pessoas seguindo ele, né? Jesus vinha com outras pessoas seguindo. Dentre todos aqueles, aquele é o Messias aguardado. E eis a grande surpresa. Jesus era seu primo em segundo grau, né? E naquela região que eles moravam, primos eram tidos como irmãos. Que é uma coisa muito bonita, que acontece aqui no nosso Nordeste, né? Que às vezes os primos são tão amigos, são tão criados juntos, brincando no mesmo terreiro, como a gente chama aqui, que acabam sendo mais irmãos do que às vezes os mesmos irmãos, né? E aí ele veio e vê que é Jesus, né? Yeshua ben Yosef, seu primo. E aí ele pergunta, né? Mas sou eu que tenho que ser batizado por ti. Mas é Jesus também, né? Dá a contraparte, a lição da humildade também, dizendo que não. É preciso que se cumpra a lei, porque ele veio, o objetivo dele era dar cumprimento e expandir a lei, e não ir de encontro à lei judaica. Eram duas criaturas humildes, duas criaturas que já entendiam qual era o seu papel no mundo, qual a sua missão. E aí a gente se remete também a outro trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que é aquela passagem polêmica: quem são os meus pais, quem são os meus irmãos, né?
E a gente sabendo que tem envolto todo num simbolismo as passagens bíblicas, João, como primo de Jesus, vai nos apontar para que caminho, não é? A realidade de um ser que já era próximo do Mestre, que já adentrava, mesmo que de longe, porque era primo de segundo grau, não era aquele primo que era criado como irmão, mas aquele ser que já tem uma maturidade espiritual, para que Jesus o acolha enquanto família espiritual e não só material. Embora a gente saiba no Evangelho segundo o Espiritismo também, que às vezes acontece família espiritual ser também a família material, encarnarem espíritos juntos, né? Então, a gente sabe, através de outros relatos, como Paulo Estevão, né, que existia, Jesus recebia pessoalmente alguns daqueles seres iluminados quando desencarnavam ao término da sua missão. E, portanto, né, da família espiritual. A nossa família espiritual vai se ampliando conforme nós vamos evoluindo e nos reconhecendo, porque afinal somos já da mesma família. O problema não é ser, o problema é nos reconhecermos como membros da mesma família universal, né? Que a proposta do Cristo é ser um só rebanho, um só pastor. Não é que nós não sejamos, nós já somos. O problema, volto a dizer, é nós nos reconhecermos como irmãos. E aí seremos acolhidos nessa grande família, através, né, desse clareamento da consciência, que muitos chamam de iluminação. Então a história do João é muito rica, né, para exemplificar não só os ensinamentos do Cristo, mas os ensinamentos que a doutrina vem nos trazer muitas chaves para esse entendimento. E a palavra que, aliás, a frase que ele mais usava era aquela: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E a gente sabe que a doutrina fala que é preciso sim um arrependimento da gente, porque a gente só se arrepende quando a gente reconhece o erro. Caso contrário, a gente não vai conseguir seguir, porque se a gente não reconhece o erro, a gente vai permanecer achando que está correto. Quem acha que está correto não vai fazer nada para melhorar, né? Sendo bem claro, então. A proposta de João era sempre: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quem anota isso é Mateus, no capítulo 3, versículo 2. Então há uma necessidade. Ele já mostrava que há necessidade do arrependimento real, do mesmo jeito que há necessidade do perdão real, não aquele perdão, né, que a gente diz só com a boca. Então o arrependimento tem que ser real, tem que ser interior, para que a gente deixe para trás algumas coisas e recomece, que também é a proposta do João Batista. Ele não ficou com a missão para si. Ele desde sempre estava consciente de que ele vinha endireitar as veredas para que o Senhor caminhasse. Mas não era ele que vinha trazer a verdadeira lição, os verdadeiros ensinamentos, a verdade que ilumina e liberta. Ele, na sua humildade, sabia que ele vinha anunciar. E depois ele diz, né, é necessário que eu me apequenine, né, que eu desapareça, para que ele cresça. Porque o verdadeiro Messias era o Jesus. Isso é bem típico dos seres superiores, e isso será bem típico de todos nós quando conseguimos entender que não precisamos ser maiores do que os outros. Precisamos ser maiores que nós mesmos. Precisamos fazer esse mergulho interior que o pai dele fez, né, quando ele se cala 9 meses para nascer um homem novo, para que nasça o João Batista. E ainda, né, tem esse período que o João vai aprender a lição da verdadeira humildade e do desprendimento, porque esse caminhar que vai fazer com que nós nos aproximemos da verdadeira mensagem de Jesus.
Então é uma história muito bonita, né? Essa introdução. E Amélia Rodrigues começa pela história do João, pela necessidade de mostrar esses ensinamentos para a gente. E ela fala aqui na página 24 que o João impressionava pela grandeza de que se revestia, ele causava temor. E ele era uma pessoa que se vestia apenas com peles, né? Com peles para não estar, né, tecnicamente despido. E devia ser uma figura bem estranha, porque no deserto, se alimentando com todo aquele calor, né, que faz a gente praticamente ressecar, se alimentando de mel silvestre, gafanhotos, ele devia ser uma figura bem impressionante. Mas mesmo assim, as pessoas sentiam a grandeza dele, né? E esse temor aqui não é o temor de ter medo, mas é aquele temor que vem de saber, de se sentir na frente de alguém que é muito superior espiritualmente. Quem não já sentiu isso? Olhar e dar aquela tremidinha quando se põe de frente de alguém que é muito superior espiritualmente que a gente. Quem fez visitas a Chico Xavier enquanto ele estava encarnado, todos relatam, né, desse temor, aquele temor que é aquele tremor interior, aquela emoção de reconhecer a grandeza daquele ser que está na nossa frente, que só a presença e a energia dele já nos convida à mudança. E aí é onde está o grande problema. Ele vai convidar a mudança a todos. Muitos são os chamados. Ou a questão é que poucos são os escolhidos. E essa frase vai remeter a isso. Muitos são chamados, mas aqueles que não querem mudar se sentem profundamente ofendidos pela grandeza espiritual do outro. E é por isso que tantos líderes religiosos terminam, aliás, na sua maioria, termina sendo sacrificado. Porque a grandeza espiritual ofende a pequenez de quem não aceita e que não está disposto a crescer. E aí são poucos os escolhidos, porque são aqueles que vão aceitar, entender que tem muito a caminhar. Não que são pequenos de forma humilhante, mas que essa pequenez vai convidá-los ao crescimento, né? À teotropia, né? Que é uma palavra de Humberto Holden, que ele compara com a plantinha, né? Que quer ver o sol, que se direciona, fototropia, né? Não, teotropia é a nossa tendência interior a crescer em direção ao Criador. E aí são esses que são os escolhidos, porque se escolhem, como disse ela, não é nosso evangelho, porque nós nos escolhemos, nós aceitamos seguir o chamado de um João Batista interior para enveredar os nossos caminhos e seguir realmente os caminhos do Senhor. E aí João, né, consegue cumprir a sua missão. Mas a própria morte do Batista também vai nos trazer uma lição muito preciosa, que muitas vezes a gente não presta atenção, a gente só quer jogar as pedrinhas, né, na Salomé, na Herodíades, que foi quem provocou a desencarnação dele daquela forma tão trágica. Mas isso vai demonstrar também a nossa tendência de exteriorizar um problema que é interior nosso. Quando a gente analisa só por esse ângulo, a gente deixa de perceber um outro ângulo muito importante. Se não é? Ele era o Elias, que veio, como Jesus disse, ele tinha o que a gente chama de karma, né? Ele tinha uma questão anterior, porque o Elias, ele faz sacrificar porque ele não foi indulgente bastante. Estava realmente nos costumes da época, certo? Estava no costume da época, né? Aqueles que se rebelavam, era da lei se sacrificar, mas era da lei dos homens. E aí o Elias, à época, quando ele sacrifica, quando ele permite o sacrifício
dos sacerdotes de Baal, ele não é misericordioso. Ele não usa da misericórdia, ele usa apenas da lei. Ele usa da lei e da autoridade dele. E aí, como faltou a indulgência e a misericórdia, ele adquire o que a gente chama de karma. Que, na verdade, na missão do João em anunciar Jesus, em retificar os ensinamentos, ele já tinha resgatado mais de 400 almas. Provavelmente, eu não estou dizendo aqui que é, provavelmente os mesmos sacerdotes e outras pessoas que sofreram, né, com todo aquele sacrifício, que na época, quando ele era Elias, ele já tinha conseguido resgatar aquelas almas, ele já tinha conseguido fazer com que aquelas pessoas tivessem uma compreensão superior, ele já tinha conseguido trazer para perto do seu coração. Então, ele necessariamente, e isso é uma informação de Chico Xavier, necessariamente não teria que desencarnar de uma forma tão violenta como a degola, né, a decapitação. Acontece que, infelizmente, nós, às vezes, reincidimos no erro. E a gente tem que ter muito cuidado para não reincidir no erro. Até os grandes homens correm este risco. E foi o que ocorreu com o João Batista. Ele consegue resgatar através do amor todas essas almas, como eu falei, mas ele acaba reincidindo no erro, porque ele não foi nem misericordioso, né, nem compreensivo com Herodíades e Herodes. Ele foi cada vez mais incisivo no julgamento dele. Ele não conseguiu perdoar, embora saibamos que o erro era muito grande dos dois, não só na questão do adultério, mas a forma como eles tratavam o povo, né, a crueldade. Então ele acaba sendo, né, bem incisivo nas pregações contra ele. E ele, como um ser da envergadura que ele já tinha condições de ser mais maleável, mais amoroso, corrigir, mas com um pouco mais de misericórdia. E aí é como se ele tivesse reativado aquele karma. E ele acaba desencarnando da mesma forma que foram desencarnados os sacerdotes de Baal lá na época que ele era o Elias. Então fica até o fim para a gente ver como os grandes homens fazem da sua vida exemplos do começo até o fim da sua vida. Porque mesmo quando ele cometeu este equívoco, que é claro, hoje ele já, né? Aliás, assim que ele desencarnou, ele já deve ter revisto tudo e já deve ter sanado este problema, até porque ele, ao ser degolado, ele, né, passa pelo mesmo fio de espada que ele fez os outros passarem e tem esta compreensão na pele, como a gente diz. Mas até o fim ele nos deixou uma lição muito preciosa. Não reincida no erro. Seja brando e misericordioso, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo. A brandura e a misericórdia são dois instrumentos extraordinários para que a gente não reincida nos nossos equívocos do passado. Mas não só isso, mas para a gente consiga caminhar com mais tranquilidade. Então, concluindo, né, a trajetória luminosa do João Batista, ele anunciou, Jesus realizou. E nós, enquanto seguidores do Cristo, devemos olhar para essas trajetórias, deixar o João Batista nascer em nós, para que possamos endireitar as veredas do erro, dos nossos vícios, dos nossos costumes ancestrais, atavismos, para que nós nos iluminemos como fez o Zacarias, né? A gente seja mais introspectivo, para que a gente possa refletir nesse conteúdo todo maravilhoso que a doutrina nos traz,
e que deve ser aplicado na nossa vida diária. Fazer esse mergulho nas águas interiores, porque é o verdadeiro batismo que João nos convidava, enquanto hebreu, que significa aquele que atravessou o rio. Então, vamos atravessar o rio, mas para atravessar o rio eu tenho que fazer um mergulho interior, me limpar e vir à tona um homem ou uma mulher nova. Esse é o verdadeiro batismo que João convidava, gente. Era esse batismo, essa limpeza, esse mergulho interior para que a gente emergisse com menos sombras e pudesse enxergar a luz imorredora do Cristo em nós. Então esse é o grande convite do João. Endireitai as nossas veredas com Jesus e Kardec. E até a próxima.